Essa é a reação de um psicanalista quando questionado se é possível sair com um complexo de Édipo mal resolvido. Mas fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar um pouquinho das dissoluções do Édipo. Amigo, vim aqui atrapalhar seu treino um minuto, tudo bem? Tudo bem. Gente, esse aqui é meu amigo Túlio, psicólogo, psicanalista lacaniano, e eu vou fazer uma pergunta muito séria para ele hoje. Amigo, é possível sair com um complexo de Édipo mal resolvido? Primeiro de tudo, não é possível sair com um complexo de Édipo mal resolvido. Ponto. Não tem como sair sem resolver o complexo de Édipo. Como eu falei no post anterior, o complexo de Édipo se trata da fase em que a criança deseja ter como objeto de amor um dos seus cuidadores, a quem ela estabelece, pode ser o pai, a mãe ou ambos, e com isso deseja retirar o outro cuidador da sua triangulação, né? Ela quer que o outro cuidador caia fora da jogada para que ela possa ter esse pai ou essa mãe só para si. Quando isso acontece, a criança se depara com uma coisa chamada angústia de castração. E frente à angústia de castração, que é esse medo de ser punido, bom, eu desejo a minha mãe, mas isso é proibido, ou eu desejo meu pai, isso é proibido, alguém vai me punir por querer, por desejar algo assim, a criança precisa se organizar psiquicamente. E as organizações que o Freud dá frente à angústia de castração são apenas 3, que são as estruturas neuróticas, as estruturas psicóticas ou as estruturas perversas. Então, não tem como a criança não ter resolvido o complexo de Édipo, porque ela precisa sair dentro de uma dessas estruturas. Não tem como não sair dentro de uma dessas estruturas frente à angústia de castração. Uma ela cinge, outra ela nega a realidade, e na outra ela interioriza ali que não pode, que ela vai ser punida e recalca, que é o caso da neurose. Então, o que acontece, né? A criança, ela entra ali nos 4 anos, de 4 a 6 anos, ela se depara com um complexo de Édipo, com esses desejos incestuosos, com esses desejos hostis, tem esses sentimentos ambivalentes e ela precisa se organizar para lidar com tudo isso, para depois seguir para o período de latência. O que pode acontecer em relação ao complexo de Édipo e as suas resoluções, que são essas 3, né? Neurose, psicose e perversão. Eu posso ter complexos de Édipo com uma elaboração positiva ou negativa. Não quer dizer que ele não se resolveu, mas quer dizer que a criança conseguiu ou não conseguiu introjetar essa ambivalência que acontece dentro do complexo de Édipo. Porque a criança, ela tem o pai e a mãe. Mesmo que ela deseje um desses cuidadores e deseje sumir com o outro, né, aniquilar o outro cuidador de alguma forma, ela também ama este outro cuidador. E ela também não quer que essa pessoa assuma, porque também há amor. Então, essa ambivalência entre a criança e os seus cuidadores, entre a criança e principalmente o cuidador com quem ela rivaliza, pode ser elaborada de uma forma mais facilitada ou elaborada de uma forma pior. O que acontece? Quando a criança elabora bem essa ambivalência e consegue introjetar essa ambivalência frente à relação com os pais de uma forma positiva, ela vai sair do complexo de Édipo, estruturada ali dentro de neurose, psicose e perversão, e vai para o período de latência viver a vida e se relacionar ali, ter os seus relacionamentos com outras pessoas de uma forma, vou colocar aqui entre aspas, saudável. Quando essa ambivalência não é elaborada ou é elaborada de uma forma negativa, a criança encontra mecanismos de defesa para lidar com esses sentimentos ambivalentes, que pode ser uma introjeção, por exemplo, desse cuidador com quem ela rivaliza. Então ela introjeta características desse cuidador hostil, né, que é esse cuidador que pode puni-la, ou ela vai para uma forma ou ela vai para um outro mecanismo de defesa chamado formação reativa. Então ela fica fixada ou no amor ou no ódio por esse cuidador e não consegue lidar com a ambivalência entre esses dois sentimentos. E isso é o que a gente considera o que o Freud considera, né, de
um complexo de Édipo com uma resolução negativa. Mas independente do caso, o complexo de Édipo ele vai se dar, ele vai se resolver, a criança vai se organizar dentro dessas estruturas e de forma sexual também, né? Porque dentro dessas estruturas a gente também tá falando de sexualidade. E vão ficar aí pontos a serem elaborados com o analista, caso tenha sido ou que tenha aspectos negativos frente à ambivalência emocional da criança aos seus cuidadores. Espero que esse vídeo tenha ajudado, que fique claro que então não tem como sair com complexo de Édipo mal resolvido, que sempre vai estar resolvido e que vai ficar aí pontos para elaboração a depender do caso. Cada caso é um caso, cada um vai ter um ponto de elaboração, mas isso sempre vai ser resolvido. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Vou deixar aqui na legenda, de novo, os textos principais do Freud sobre complexo de Édipo. Se vocês quiserem um pouquinho mais tarde, mais pra frente, eu trago, junto com o Túlio, o Édipo para Lacan, que aí é outra história, a Lacan vai explicar de outro jeito. Mas acho que é interessante a gente também poder fazer essa distinção. O que o Freud disse sobre o Édipo, o que o Lacan disse sobre o Édipo e quais as diferenças entre eles. Mas mais pra frente a gente produz isso pra vocês. Combinado? Até o próximo vídeo.